primeira coisa é limitar o número de tópicos da sua apresentação. Você tem todo o conteúdo que é a sua vida, seus conhecimentos, suas competências, está tudo ali. Aí você fala, vou fazer uma palestra. Aí você define o objetivo. Só que o objetivo ele não pode ser muito amplo. Não exagerar, não passar de mais de 5 pontos, 5 temas, 5 abordagens. Na oratória clássica, geralmente faz uma abertura, 3 argumentos e um fechamento. Geralmente nesta ordem, primeiro um argumento muito bom, no meio um argumento bom e para finalizar um ótimo argumento e faz o fechamento. Se você sobrecarregar demais o seu discurso com muita informação, as pessoas não vão acompanhar. Ainda mais hoje em dia que as pessoas têm informações chegando a todo momento na palma da mão. Informação demais hoje em dia dispersa, a pessoa perde, ela não acompanha. Por isso que é importante aliar a racionalidade dos pontos que você aborda, desde a abertura ao fechamento, e a forma que você fala. Por isso que a forma, no sentido da emoção, do corpo, da voz, torna-se também muito importante. Cada ponto, cada tópico, cada item dentro do seu roteiro deve ser comunicado de forma clara, de forma a facilitar o entendimento da sua plateia. A gente, às vezes, incorre no erro de saber muita coisa e, em vez de falar para as pessoas compreenderem, a gente fala para nós. E não considera que, no momento, existem várias pessoas que não conhecem o que você conhece. Um exemplo disso é, para a gente marcar isso bem, a importância que tem de você falar como se fosse a primeira vez, é a atuação de um ator. Um ator, numa peça de teatro, ele faz aquela peça todos os dias para plateias diferentes. Então, todo dia ele tem que se preocupar que quem está chegando pela primeira vez não conhece o texto. E muitas vezes a gente incorre neste erro. A pessoa, por conhecer demais, não se dá conta, não se coloca empaticamente no lugar da plateia e acaba jogando fora ou falando como se as pessoas entendessem e as pessoas vão se perder. Quem está apresentando não dá a intenção, a clareza, a força que as palavras merecem. Usar exemplos concretos. Vamos pensar que você vai fazer uma venda e aí o que a gente precisa para ter credibilidade, ter confiança em você? Precisamos que o que você apresenta seja fato. É importante que a gente apresente provas. Argumentar é provar o que a gente afirma. Então apresente fatos, exemplos concretos, fotos, filmes, depoimentos de clientes. Tudo isso vai trazer também credibilidade para o seu discurso. Uma coisa é a gente ter opinião sobre alguma situação, ter uma interpretação. Isso é importante, porque todos nós podemos opinar sobre várias coisas e ter várias opiniões, até opiniões divergentes, diferentes. Isso é da nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião. Mas numa venda, numa apresentação em público, a gente precisa ir mais pelo caminho factual. Exemplos concretos, histórias que não sejam fakes, que sejam verdade, que possam ser provadas. O terceiro ponto, então, é usar exemplos concretos na sua apresentação. Vamos para a quarta consideração, para a concisão do discurso. Fornecer evidências relevantes, fatos, estatísticas, para apoiar os nossos pontos, as nossas afirmações. Isso também aumenta a credibilidade do discurso. E mesmo assim, os fatos a serem apresentados devem vir de uma rigorosa observação de veracidade.
Por quê? Porque hoje em dia, diante de tanta contra-informação, desinformação, a gente pode simplesmente apresentar uma estatística errada. Pode. Porque hoje muita gente acaba incorrendo no erro de apresentar inverdades. Então, tomar cuidado com as estatísticas, com as informações e as evidências. Sempre apresentar evidências relevantes e factuais, verdadeiras. E verdadeiras tem a ver com credibilidade da fonte, de onde você tirou. Quanto mais referências, melhor, porque isso está dando também credibilidade e gerando confiança das pessoas no seu discurso. Maravilha? Quinta consideração para o discurso conciso. Destacar as informações mais importantes. Muitas vezes um discurso, por uma questão de tempo, você tem mais tempo, porque quanto mais tempo a gente tem, e se a gente tem experiência no que a gente fala, tem conhecimento, mais tempo a gente vai falando. E às vezes a pessoa acaba extrapolando. Lembra lá do primeiro ponto, limitar o número de pontos principais? Então é importante dar destaque às informações mais importantes. E aí a gente pergunta, o que são as informações mais importantes? São aquelas informações que vão gerar maior credibilidade na relação com a nossa afirmação. As informações importantes são aquelas que vão fazer sentido para quem está ouvindo, falar, puxa vida, isso aí é importante para mim. Então você precisa se colocar no lugar da sua plateia e perceber que a informação que você dá é uma informação que vai resolver um problema, que vai fazer uma reflexão sobre a vida que a pessoa tem, que vai satisfazer uma necessidade, que vai dirimir uma dúvida. Então, informações mais importantes precisam ser destacadas. Sexta consideração para o discurso conciso. Usar de uma estrutura lógica. Criar um discurso lógico significa desenvolver uma apresentação ou fala de maneira organizada em que os pontos ou argumentos são apresentados de forma sequencial e clara, seguindo uma estrutura racional que facilita a compreensão de quem está ouvindo, vendo. Ordem, lógica é ordem, é coerência. Aconteceu isso, porque isso, aí vai obedecendo essa coerência. Isso que você vai falando vai se estruturando na cabeça do público, na mente das pessoas. Se você fala uma coisa que não tem lógica, pronto, você quebrou a estruturação. A pessoa fala, o humor é muito importante para a gente fazer apresentações. Por quê? O que está indo muito na lógica, de repente você brinca, a pessoa dá risada, pronto, relaxa, e aí você continua. Então a lógica é isso, de forma sequencial, seguindo uma estrutura racional, que facilita a compreensão. A sétima consideração sobre o discurso conciso é evitar repetições. Muitas pessoas são redundantes, prolixas. A prolixidade é quando a pessoa não tem concisão. A pessoa não consegue fechar um raciocínio. Ela se estende. Ela conta uma coisa que não há mais necessidade de contar. Não que ela não possa, porque é sempre gostoso ouvir as pessoas, mas muitas vezes nós estamos em ambientes produtivos, ambientes que se espera de quem está falando uma concisão. Por quê? Porque às vezes as pessoas não têm muito tempo para ficar ali tentando chegar no raciocínio e no fechamento. Então é muito importante não ser prolixo, evitar repetições. Tem gente que conta uma coisa e fala de novo, e repete aquilo, e repete de novo. E aí acaba se tornando uma pessoa
chata, no sentido de não dar relevância ao que importa. Contar uma história? Conta aquela história. E aquela história é contada para quê? Para ilustrar tal argumento. Pense nisso, evite repetições e prolixidade. A oitava consideração. Slides. Slides hoje em dia, então, o visual tem um apelo muito grande. E aí, usar os slides de forma a que os slides reforcem o núcleo da sua mensagem principal. Você quer falar sobre um assunto, o slide, de certa maneira, ele precisa ter a síntese visual daquilo que você está falando. Cuidado para não colocar texto demais no slide. Tem gente que coloca texto demais no slide e fica lendo o slide. E às vezes apaga a luz e fica a luz do slide. Hoje, com LED, com tantos recursos, é importante entender que quem deve aparecer é quem está falando. O slide é um instrumento para quê? Para dar ainda melhor suporte para o seu discurso. E aí ele vai fazer quase que um papel de ilustrar com beleza, com uma boa estética, com qualidade, com unidade de cores, que tem a ver com a sua marca, com o seu serviço. Tudo isso é importante. E o slide é meio que a síntese, o melhor, o néctar do seu conteúdo. A nona consideração do nosso discurso eficaz, discurso conciso, compreensível, é praticar, resumir cada ponto principal em 2 frases. Isso aqui tem muito a ver com o que nós falamos agora há pouco com os slides. Se você promove a concisão no slide, isso você pode fazer também com os outros conteúdos, as argumentações. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação sobre 5 comportamentos do atendimento do cliente de forma presencial. Então você pega e fala assim, a primeira coisa você é saber receber o cliente, dar bom dia. Então tem aí, vamos dizer assim, um quadro amplo de comportamentos para você receber o cliente neste primeiro quesito, que é acolher o cliente com empatia. O discurso tem várias frases, mas é importante você saber sintetizar. Por isso que o slide também é uma síntese. E quanto mais a gente sintetiza a criação do nosso roteiro, melhor a gente vai saber como é que a gente vai falar. Os tópicos, quanto mais clareza de cada um do que a gente vai falar, melhor para a gente falar quando chegar a hora de falar. E aí tem que ensaiar, é importante. 10ª consideração do discurso conciso, a consciência do tempo. Se você vai falar 1 hora, pense que você vai falar 45, 50 minutos. Por quê? Porque quando você estiver falando, tem várias coisas que vão acontecer. Tem respirações diferentes, tem interação com a plateia, tem o tempo que você entra, tem vamos dizer, um imprevisto que possa acontecer, um slide que engasga, luz que acaba, alguém que entra, quer dizer, várias coisas podem acontecer quando você está falando em público. Então o teu tempo deve ser calculado assim. Se você vai falar 1 hora, pense 50 minutos, 45 minutos de texto e ensaie. Ensaie, porque ensaiando, não decore, ensaie. Fale várias vezes, veja como você fala aquela história, como você conta aquele argumento, como é que você se expressa. Por quê? Porque quanto mais a gente ensaia e se expressa, melhor a gente fica ao falar, ao expor o nosso conteúdo. Beleza? 11ª consideração do discurso conciso, eficaz, compreensível. Revisar e editar o discurso é o quê? Antes de apresentar, ensaiar e, conforme vai falando, isso é importante. A nossa emoção e o nosso envolvimento com o texto, ele vem quando a gente fala. O texto com a fala, ele vai ganhando outra dinâmica.
Você vai descobrindo coisas mais fáceis de falar, coisas mais complicadas, você vai facilitando a forma de falar, você vai tornando a sua fala mais inteligível no sentido assim de não complicar demais, termos técnicos, porque tem muito disso, quando a gente estuda aquelas coisas de termos técnicos, conceituais, e aí quando você vai falar em público, você vê que tem uma plateia, você não pode jogar tanta erudição, é importante transformar, simplificar, não empobrecer, mas simplificar para o entendimento das pessoas. Então revisar e editar é isso mesmo, é ver o que é que está melhor, o que está mais adequado à sua maneira de expressar o seu discurso. Apresentar o seu discurso para colegas, para amigos, para o seu diretor, mesmo que de repente ele não tenha tempo de ver o discurso inteiro, faça um resumo, faça uma síntese. Olha, eu vou começar assim, fazendo uma abertura assim, que a abertura é sempre importante. Eu vou fazer essa abertura, já vou trazer para o objetivo, já vou focar, porque quando acabar eu quero que as pessoas saibam tal coisa, entendam tal coisa, e aí eu vou explorar essa abertura, eu vou falar esse argumento, eu vou buscar isso aqui, vou trabalhar esse slide. Veja que é importante você considerar a audiência. Ensaiar é para isso que os atores ensaiam. Uma apresentação é um momento presente inigualável. Aquele público é único. O momento que você está com você é único. As emoções são emoções daquele momento, de como você está, de como você dormiu, de como você está cansado, de como você está estressado, está ansioso. Por isso que é importante a preparação física, a respiração, para controlar. Não pode entrar que nem doido. Vou falar. Não, calma. Tem estrutura, tem estratégia. Quanto mais preparado, menos medo. Quanto menos preparado, mais paura, mais medo.